Está sendo muito difícil para mim. Me mudei uma semana antes da suspensão das aulas. Saí de uma casa para um apartamento. Não sei a razão, mas não estou conseguindo me adaptar e entrei em depressão. Também moro com minha mãe que tem Alzheimer e está cada vez pior. Então, em casa está difícil. Eu, depressiva, não me acostumando ao apartamento e minha mãe está muito esquecida por causa do Alzheimer. A situação está terrível. Tanto que a minha filha, que mora comigo, falei para passar uns dias com o pai. Estou me tratando com psiquiatra, tomando remédios e com psicoterapia. Sei que vou melhorar, mas, por enquanto, está uma situação bem difícil. As crises vêm no período da manhã. Então, tomo os remédios para segurar e poder dar as aulas. Mas vejo que quando saio, vejo gente, o meu ânimo melhora muito. Por isso, não vejo a hora de voltar tudo ao normal. Presencial, só aí, vendo os amigos, professores e os alunos, conseguirei melhorar totalmente. Bom, então falando assim especificamente da ansiedade, ela é um transtorno mental, né? Ela está dentro do quadro de transtorno mental e existem vários tipos de ansiedade, né? Então são chamados os transtornos de ansiedade. Dentro dos transtornos de ansiedade existem vários tipos. De uma forma geral, a ansiedade ela é o diagnóstico mais dado no mundo inteiro em termos de transtorno mental, né? Segundo a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, estima-se que em torno de 4% da população mundial sofra de algum tipo de transtorno de ansiedade. O Brasil é o primeiro país do ranking em número de diagnósticos de ansiedade, né, de algum transtorno de ansiedade. A porcentagem gira em torno de 9,3% da população brasileira. Então é muita gente, né, abrangendo sexo feminino, masculino e de todas as idades. A ansiedade, ela se caracteriza principalmente por uma preocupação, né, o nome já diz, então uma preocupação, a pessoa se preocupa de algo que ela pensa que vai acontecer no futuro, né, geralmente algo sempre negativo. Então, assim, vive numa apreensão, numa expectativa de que algo muito ruim vai acontecer futuramente e que ela tem que se preparar, né? Então é uma antecipação de uma expectativa futura geralmente negativa. Então é como se ela tivesse que se defender de um perigo que está para vir. Então por isso essa sensação sempre de apreensão, preocupação, irritabilidade, uma tentativa de controle, né? E isso acaba desencadeando sintomas, inclusive físicos, né? Ela está sempre acompanhada de nervosismo, irritabilidade, taquicardia, né? Uma sensação de inquietação, a pessoa não consegue também ficar quieta, né? Tá sempre pensando ou tentando se ocupar de alguma coisa justamente para não pensar, né, nisso de terrível que ela acha que vai acontecer. É importante diferenciar, né, os níveis aí de ansiedade, né? Existe então o medo. O medo é algo então comum, né? É algo que preserva, na verdade, né, o ser humano. Enfim, de qualquer forma, biologicamente o ser vivo, né, sente medo, é um tipo de preservação biológica, né, diante então de um ataque, de alguma situação de perigo, né, o sujeito então se defende, ele para, ele tem reações inclusive corpóreas, né, em relação à situação, e é um elemento assim comum. É normal sentir medo, existe um objeto do qual sentimos medo, né? Um animal, uma situação específica, enfim, o bandido. Então isso é um medo, é natural sentir medo. A ansiedade, ela vai um pouco mais além, ela vai para além do medo, né? Não existe assim o que a gente chama de um objeto específico.
né? Então, assim, existe uma sensação de algo perigoso ou negativo que vai acontecer, né? Uma preocupação de que algo negativo, de que algo perigoso, de que algo muito ruim, avassalador vai acontecer, mas ela não sabe exatamente o que, né? Ela sente como uma necessidade de se defender de algo que ela ainda não sabe o que é. Muitas vezes existem situações em que o sujeito até imagina o que possa ser, né? Então vai fazer uma prova, vai fazer uma entrevista de emprego, sei lá, o filho, né, que ainda não voltou para casa, então isso suscita ansiedade também. Então ele sabe o que é que pode ter acontecido, tem medo daquilo, mas muitas vezes também fica muito difuso, ele não sabe do que se trata, mas tem a sensação de que tem que se defender. Então a ansiedade é sempre uma defesa do perigo que pode acontecer. E nisso o sujeito vive o tempo inteiro pressionado com isso, né? Bom, isso também é diferente do pânico, né? O pânico é algo que invade o sujeito, né? Não existe essa preparação, a ansiedade, né? Enquanto a ansiedade é uma preparação para o perigo, o pânico é uma situação em que o sujeito se sente invadido pelo horror, né? Ele sabe aquilo que causa horror e ele é invadido por esse horror que deixa ele paralisado, né? E tem essas sensações muito físicas, né? Ele não sabe muito de onde que vem, mas quando vê ele tá se sentindo tonto, ele tem náusea, ele tem palpitação, é tudo muito corpóreo, né? Vai para além até de um estado psicológico. Ele é vivido muito corporalmente, o pânico, né? Então a gente pode fazer uma distinção nesse sentido, né? De que a ansiedade ela tem sempre uma preocupação, ela está sempre voltada para algo do futuro, né? E o pânico é algo presente, que invade o sujeito naquele momento, aquilo que ele teme invade o ser dele naquele exato momento. E ele fica aterrorizado, em pânico, desamparado. A sensação é de desamparo, né? Bom, o que podemos dizer também é que tudo vai depender, né? A reação ansiosa do sujeito vai depender do grau de comprometimento psíquico que ele tem, né? Então, quanto mais o sujeito tem as suas neuroses, os seus conflitos psicológicos mal resolvidos, mais ansioso ele se apresenta, né? Então, no momento atual, por exemplo, né, as pessoas que mais, então, têm aí os seus conflitos em relação à vida, à morte, ao adoecimento, às perdas, né, porque é uma situação que envolve bastante luto, né, essa situação de pandemia, de doença, de precariedade. Quanto mais conflito interno o sujeito tem, mais essa ansiedade vai aparecer, né? Nós estamos acostumados a pensar que temos garantias no mundo, né? Temos garantias, a ciência existe para nos dar uma certa garantia, né? Tem a medicina, e de repente tudo isso ruiu nesse momento de pandemia, né? O surgimento, né, desse elemento Covid-19, que ninguém conhece direito qual doença é essa. Parece que todas as garantias do mundo, né, o que fiava, né, o grande fiador do mundo, parece que desaba, né? E quem tem, então, maiores problemas com as questões de desamparo, de se ver frente à falta de garantias, acabou se sentindo ainda mais ansioso, né? Bom, assim, em termos de tratamento, a ansiedade, ela pode ter um tratamento medicamentoso, né, nos altos índices de ansiedade, né, de muito comprometimento da rotina do sujeito. Então, existem os tratamentos medicamentosos, né, indicados pelos psiquiatras, geralmente os ansiolíticos e até mesmo antidepressivos, entram nessa associação, aliado à psicoterapia, né? O remédio, ele sempre vai
tratar dos sintomas, né? Vai aliviar os sentimentos, né, da ansiedade, vai aliviar esses sintomas físicos, né? Vai dar uma baixada aí na angústia, né? Uma aplacada na angústia, mas o conflito, né, psicológico, né, o que é da ordem do psiquismo do sujeito, ele continua ali. Não é o remédio que vai tratar, o remédio não age no pensamento. O que vai tratar o pensamento, né, o conflito subjacente a esse sintoma é então uma psicoterapia ou uma psicanálise, né? No meu caso, que trato os transtornos, enfim, ansiosos também pela psicanálise, que podem ser tratados com outras psicoterapias. Bom, acho que de uma maneira geral é disso que se trata. E a recomendação é que as pessoas aproveitem, né, esse momento então de isolamento para poderem refletir, né, o quanto que conflitos aí estão eclodindo, né, diante dessa situação, o que é que gera angústia, né, com a correria do dia a dia. Muitas vezes não pensamos, né, naquilo que nos angustia, nos problemas que temos, enfim, pessoais, na família, com filhos, né, na nossa posição no mundo, nos nossos desejos. Então é um momento em que parece que todos esses fantasmas, né, vieram à tona. Então a recomendação, né, que eu deixaria é para que as pessoas não negligenciassem isso, né? A pandemia vai passar, não se sabe quando, não temos perspectivas, né? Isso causa até ansiedade, né? Não saber o que vai acontecer no futuro, mas uma hora ela vai passar e é importante que as pessoas então tomem esse momento de agora como uma forma também de pensarem a respeito de si mesmos, né? E valorizarem esse espaço de fala, de escuta, de conseguir resolver os seus conflitos através da palavra e que as pessoas possam viver uma vida com menos sofrimento, né? Como dizia o Freud, transformar o sofrimento neurótico em miséria humana comum. Obrigada.